Agora, um caráter importante que a gente tem que ter em mente para trabalhar com mecânica e com física no geral é que a gente pode representar o movimento dos objetos em termos gráficos. Ou seja, quando eu falo em termos gráficos, quer dizer que essas equações que nós estamos vendo aqui, elas representam funções. Né? Por que uma função? Faz sentido ser uma função, porque olha só a equação da posição aqui. Ó. Né? Eu tenho aqui x, que é a minha posição, ela depende, né, da minha velocidade e depende também da passagem de tempo. Ou seja, a partir do momento que o meu tempo vai passando, né, se o meu tempo for igual a zero, a velocidade vai multiplicar por zero e vai zerar. Ou seja, a minha posição final é a minha posição inicial. Ou seja, ela não vai mudar no tempo. Ok? E eu estou interessado em questões, né, em casos onde a posição muda no tempo. A velocidade não vai mudar ainda, tá? A gente vai ver daqui a pouco, nas próximas aulas, a velocidade mudando no tempo. Essa minha cadeira, ela é barulhentinha, tá? Mas às vezes eu tenho que me esticar, então vamos lá. Vamos representar agora, né, o gráfico do movimento uniforme. Nós estamos aprendendo o movimento uniforme. Então, o que vai ser o gráfico do movimento uniforme? Bom, o gráfico do movimento uniforme ele vai aparecer para nós dois gráficos, simplesmente. O gráfico que me fornece a minha posição em função do tempo e o gráfico que me fornece a minha velocidade em função do tempo. Vamos começar pela velocidade, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever de outra cor. Velocidade em função do tempo. Ou velocidade por tempo, tá? Não quer dizer que eu estou multiplicando velocidade e tempo, né? Embora eu esteja fazendo isso, tá? Mas aqui eu só estou falando que é velocidade em função do tempo. Então, um gráfico desse jeito, ele vai ter o meu eixo vertical e o meu eixo horizontal. No eixo vertical, eu vou ter a minha velocidade. Como estamos no sistema internacional, eu vou trabalhar na unidade de metros por segundo. E aqui, o eixo horizontal é o eixo do tempo, em segundo. Agora, qual que é a característica do movimento uniforme? A característica do movimento uniforme é que a velocidade não varia. Ou seja, qualquer que seja o tempo, a minha velocidade vai ter sempre o mesmo valor. Então, como que pode ser um gráfico? Vai ser um gráfico constante, vai ser o gráfico de uma função constante. Então, meu gráfico vai ser, por exemplo, uma linha reta. Simplesmente uma linha reta na horizontal. Pronto. Esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. Se aqui for um valor, será 6... Quer dizer que é 6 metros por segundo em todo instante, já que o movimento é uniforme, a velocidade não varia, tá? Eu poderia ter um gráfico assim também, ó. Velocidade aqui, vou colocar o meu tempo um pouco mais para cima, não tem problema. Então a velocidade é medida em metros por segundo, meu tempo é medido em segundos. E meu gráfico podia ser aqui, ó, aqui embaixo. Qual que é a diferença de um para o outro? Para o primeiro gráfico, eu teria um movimento chamado de progressivo, porque minha velocidade é maior que zero, eu estou acima do eixo horizontal, e aí como eu estou abaixo do eixo horizontal, eu teria um movimento retrógrado. Movimento retrógrado, a velocidade ela é menor que zero, ok? Agora vamos lá, deixa eu desenhar de novo o gráfico aqui, movimento progressivo retrógrado tanto faz, eu vou desenhar movimento progressivo só para generalizar. O movimento retrógrado vai ser a mesma coisa, só vai mudar o sinal. Então aqui é a minha velocidade em metros por segundo. E aqui é o meu tempo medido em segundos. Lembra que a nossa equação de espaço é x igual a x0 mais vt. Vamos supor, por simplicidade, que meu x0 seja zero, tá? Eu comecei da posição 0 metros. Isso implica que minha posição final, ou seja, o quanto eu percorri, vai ser dado simplesmente por velocidade vezes o tempo. Então vamos lá. Eu sei que meu gráfico do movimento, ou melhor, o meu gráfico da velocidade no movimento uniforme é uma linha reta na horizontal. Vamos supor então que a minha velocidade aqui seja 6, ou seja, 6 metros por segundo. E vamos supor que eu terminei o gráfico aqui, ó, na posição equivalente a 10 segundos. 10. A origem aqui do meu gráfico marca a posição 0, como é de se esperar. E aí eu faço a pergunta, né? Eu tenho esse gráfico da velocidade em função do tempo. E eu quero saber quantos metros eu percorri. Ou seja, qual foi o espaço percorrido. Ora, olha só que a gente tem
que o espaço percorrido é a velocidade multiplicado pelo tempo. Ou seja, eu tenho que pegar meu eixo vertical, velocidade, e multiplicar pelo eixo horizontal, que é o tempo. Mas olha bem a forma do meu gráfico. Repare que o meu gráfico, ele nada mais é do que um retângulo. Eu tenho um retângulo aqui dentro. E quando eu multiplico o eixo vertical pelo eixo horizontal, eu estou multiplicando um lado do retângulo pelo outro lado do retângulo. Em outras palavras, eu estou calculando a área do retângulo. Isso quer dizer que, se eu quiser calcular o espaço percorrido, eu tenho que calcular a área do meu gráfico. Então vamos escrever isso, ó. A área do gráfico, não qualquer gráfico, né, do gráfico velocidade função do tempo. A área do gráfico VT retorna o espaço percorrido. O espaço percorrido. Então, vamos calcular a área desse gráfico. Qual que é a área aqui, então? A área é lado vezes lado, ou seja, 6 vezes 10. 6 vezes 10 dá 60. 6 é velocidade, 10 é o tempo. Velocidade vezes o tempo, como a gente viu aqui na expressão de cima, x é igual a vt, ou seja, 60 metros. Então, se eu calculo a área do gráfico VT, eu estou calculando o espaço percorrido. Olha só que simples, hein? Agora vamos ver o outro gráfico, que é o gráfico do espaço em função do tempo. Então eu tenho o meu eixo vertical. Primeira grandeza é sempre em relação ao primeiro eixo, tá? Lembra que aqui o espaço estou chamando de x, medido em metros. E aqui no eixo horizontal, eu tenho o tempo, medido em segundos. Perfeito? Lembrando, tá? Quiser chamar esse x de S. Ah, professor, aprendi, né, falando de sorvete, né? Eu aprendi que essa fórmula aqui, ó, S igual a S0 mais VT é a forma do sorvete. Ah, pode ser, não tem problema. Eu vou chamar de x. Chama do que você quiser, tá? O que a gente sabe? A gente sabe, pela equação horária da posição, vamos pegar a equação geral aqui, ó, x igual a x0 mais VT, que a partir do momento que o tempo vai passando, vai mudando a minha posição, ou seja, o x vai variando. Então, quais são as formas possíveis do gráfico? Posso ter um gráfico que começa em uma posição qualquer e, com o passar do tempo, a posição vai aumentando, certo? Ou eu posso ter também o caso onde a velocidade ela é menor que zero. E a gente já viu que quando a velocidade é menor que zero, o que acontece? Ora, quando a velocidade é menor que zero, o espaço vai decrescendo, certo? Vai diminuindo o espaço, ou seja, seria um gráfico assim. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Ora, para esse primeiro caso, eu tenho o movimento progressivo. Movimento progressivo é quando o espaço vai aumentando, ou seja, a minha velocidade é maior que zero. Nesse caso, a partir do momento que o tempo vai passando, o espaço vai caindo, ou seja, isso aqui é um movimento retrógrado. Retrógrado. Certo? Velocidade menor que zero. Agora, vamos ver que informação interessante a gente pode tirar de um gráfico de espaço em função do tempo. Então, vou desenhar de novo aqui os meus eixos. Então, o eixo vertical é o meu espaço percorrido em metro. E o meu eixo horizontal é o tempo em segundos. E vamos supor que aqui, ó, aqui seja meu gráfico. E vamos pegar dois pontos específicos do gráfico. Vou pegar esse ponto e esse ponto aqui, ó. Vamos supor que esse ponto, ele marque a minha posição inicial. Tá? Vamos supor que comece aqui. Eu sei que está começando aqui, tudo bem, mas eu quero pegar esse ponto aqui. Por que esse ponto? Por que eu quero esse ponto? Porque eu quero. Poderia ser qualquer outro, eu quero esse. Tá? Vamos supor que esse ponto está marcando 3 metros. E esse ponto aqui de cima, ele está marcando 8 metros. O 3 metros, ele está num tempo, eu sei que o tempo zero é aqui, tá? Então, o tempo relacionado à posição 3 metros, vamos colocar ela 3 segundos também, só por facilidade. E o 8, vamos colocar aqui, ó, 10 segundos, tá?
Então isso quer dizer que quando o objeto chegou na posição 3 segundos, o objeto partiu daqui, logicamente ele partiu daqui, não me interessa quanto que é ali, ok? Mas quando ele saiu dessa posição inicial, passado 3 segundos ele chegou na posição 3 metros, tá? E aí quando chegou em 10 segundos ele estava na posição 8 metros, perfeito? Que informação eu posso tirar daqui? Repare o seguinte, eu posso visualizar apenas o trecho entre esses dois pontos de interesse, ou seja, entre a posição 3 metros e 8 metros. Ou seja, eu estou interessado apenas nessa parte do gráfico, certo? Eu sei que se eu medir a distância horizontal daqui até aqui, quanto que vai essa distância horizontal? Começa em 3 e vai até 10, ou seja, 10 menos 3, 7. Mas essa distância horizontal nada mais é do que o meu ΔT, ou seja, a minha variação de tempo. E eu posso medir também a distância vertical entre os pontos. Meu objeto começa aqui verticalmente e vai até aqui, certo? Ou seja, qual que é a distância vertical dele? É a posição final, 8, mas a posição inicial, 3, 5, né? Ou seja, a distância vertical nada mais é do que o meu ΔX. Repara que eu obtive aqui um triângulo formado por essas retas verdes, mas não qualquer triângulo, e sim um triângulo retângulo. E uma informação importante que a gente tem do triângulo retângulo é, bom, todo triângulo retângulo tem um ângulo reto, mas ele também tem outros dois ângulos. Tem esse ângulo que eu vou chamar de θ e esse outro ângulo aqui que eu posso chamar, sei lá, de alfa. Esse ângulo alfa não me interessa por hora, então eu vou excluir ele. Eu vou trabalhar apenas com o ângulo θ. Por que com o ângulo θ? Porque repare que o meu ΔX e o meu ΔT, eles são catetos desse triângulo retângulo. Esse lado aqui, ó, ele seria a hipotenusa, mas eu não sei quanto que vale a hipotenusa. Eu sei quanto que vale os catetos. Como eu tenho aquele meu ângulo θ, eu posso lembrar de uma relação trigonométrica que é o que a gente chama de tangente de θ. E o que é a tangente do meu ângulo θ? A tangente do ângulo θ é o cateto oposto a esse ângulo, ou seja, esse meu ΔX, dividido pelo meu cateto adjacente, esse cateto aqui, ΔT. Então, se eu tenho um gráfico de espaço em função do tempo, se eu calcular essa relação cateto oposto pelo cateto adjacente, eu vou ter o quê? Espaço por tempo. Olha só, o que é espaço por tempo? Espaço por tempo nada mais é do que a minha velocidade. Ou seja, quando eu calculo a tangente dessa minha reta, eu vou encontrar a minha velocidade. Velocidade é ΔX por ΔT. Para esse caso, quanto que vale a velocidade? Para esse caso específico, ΔX 8 menos 3 vale 5. ΔT 10 menos 3 vale 7. Então, minha velocidade é 5/7 metros por segundo. Ou seja, isso significa que a cada 7 segundos, né, o objeto percorreria 5 metros. Essa é a ideia, ok? Então, olha só. Se eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, a área desse gráfico me retorna o meu espaço. Se eu tenho um gráfico de espaço em função do tempo, se eu calculo a inclinação da reta nada mais é do que essa tangente, tá? Então, se eu calculo a inclinação da reta, eu vou obter a velocidade. Aqui, para quem está começando uma graduação, essa tangente de θ, você vai chamar ela mais para frente de uma derivada, tá? Então, ela escreve derivada de x em função do tempo. Só que para ser uma derivada, esses dois pontos aqui, ó, aqui eu tenho minha reta, né? Minha reta vertical. Para ser de fato uma derivada, os dois pontos que estavam afastados, eles têm que estar o mais próximo possível, o mais próximo que eu conseguir. Então, quanto mais eu aproximar os pontos do meu gráfico, menor vai ser esse meu intervalo ΔX. Concorda comigo? Quanto mais perto o 8 tiver do 3, menor vai ser o ΔX, tá? Quando o ΔX ele tende a um valor muito pequeno, quase zero, a gente chama esse ΔX de derivada de x, tá? Só que da mesma maneira, se eu estou aproximando o 8 do 3, eu estou aproximando esse 10 do 3 também. Ou seja, o meu ΔT, meu intervalo de tempo, também está indo para zero. Quando o meu tempo ele vai para zero, então eu vou ter a derivada temporal, em função da derivada temporal. Então a gente fala, para todos os fins, que a minha velocidade ela é a derivada da posição no tempo, tá? Isso acontece quando o intervalo de tempo é muito pequeno e, consequentemente, a distância ela é muito pequena.
Isso aqui define para nós também o que a gente chama de velocidade instantânea. É a velocidade instantânea que de fato importa para a gente. Quando eu olho um carro, quando eu estou dirigindo e olho o velocímetro do carro, o que ele retorna para mim não é a velocidade média, é sempre a velocidade instantânea, a velocidade que ele tem naquele determinado instante. E naquele determinado instante, é justamente no instante do meu cronômetro ele marca 0. Só que tem um problema, né? Se o meu ΔT for 0, eu vou ter uma divisão por 0. Isso explode. Você dividir alguma coisa por 0, isso explode para infinito, que não é um número. Então por isso que eu não posso tomar um tempo meu ΔT igual a 0. Então o que a gente faz? A gente faz que o meu ΔT ele seja o mais próximo de 0 possível. E aí nesse caso, quando isso acontece, esse meu delta, ele assume a fórmula que a gente chama de uma derivada. Ok? Mas isso aqui é para quem está começando uma graduação e está começando a trabalhar com derivadas. Mas apenas para ter em mente que essa tangente de θ é, entre aspas, a primeira derivada que você está calculando ali, ok? Então, com essa análise, eu termino a parte de movimento uniforme, tá bom? Então, nessas primeiras aulas, nós vimos as grandezas fundamentais, as unidades de medida usadas no sistema internacional, definimos a velocidade e vimos aí, né, como que a posição, como o espaço percorrido, né, ele vai alterando com o passar do tempo com uma certa velocidade. O que a gente vai analisar agora, na próxima aula, é justamente o caso onde agora a velocidade muda. No movimento uniforme, como nós vimos aqui em cima, a velocidade ela é constante. Agora a gente vai ver o caso onde a velocidade está variando, onde a velocidade não é mais constante. E a variação da velocidade é o que a gente vai chamar de aceleração. Então, nos vemos na próxima aula.